Olá pessoal, aqui é o Sentinela e hoje iremos abordar o tema Deus é amor e também é justiça. E como que o cristianismo moderno se transformou numa religião infantil, humanista e socialista, se tornando apenas uma sombra distante do que era na época dos apóstolos. O cristianismo humanista de hoje é uma religião baseada no entretenimento, eventos sociais e humanismo. Uma religião fraca, morna, incapaz de mudar ou de ouvir as verdades sem se sentir ofendido. Você já reparou como que o cristianismo hoje está na moda? Você já reparou como é fácil hoje ser cristão? Você sinceramente acha que um cristão hoje sobreviveria à perseguição da Idade Média? Onde a Igreja Católica, uma religião espírita e pagã fantasiada de cristã, perseguiu e eliminou dezenas de milhões de cristãos em todo o mundo, das formas mais cruéis imagináveis. Do ano ao redor ali dos 500 anos depois de Cristo ao ano de 1798, e que só teve fim por causa da prisão do Papa por Napoleão Bonaparte. Enfim, você realmente acha que esses supostos cristãos de hoje aguentariam quantos dias de perseguição? Esse cristianismo que está sendo apresentado ao mundo hoje não é, nem de longe, o mesmo cristianismo dos antigos apóstolos. E a pergunta é por quê? Qual é a diferença? Vamos analisar juntos a causa desse problema. Você já deve ter ouvido a famosa frase Deus é amor. E todos os supostos cristãos gostam de usá-la como um mantra, sem ter nenhuma ideia do que ela significa. Amigo, os cristãos hoje não sabem nem o que significa a palavra amor. Imagine querer entender que Deus é amor. E você? Você sabe o que é amor? Não vá a um filósofo ou algum doutor em qualquer porcaria desse mundo para obter essa resposta, porque você vai acabar tendo as mais variadas idiotices como resposta. Vamos direto à palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em João 3,16. Você conhece o versículo. Ali está falando exatamente o que é amor. E poucos percebem isso. Em João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor é dar, entregar. Tudo aquilo que você ama e é, para o Senhor em sacrifício. Vamos repetir? Amor é dar, entregar. Tudo aquilo que você ama e é para o Senhor em sacrifício. Você entendeu? Eu lhe pergunto, o que você mais ama nesse mundo? Você entregou isso ao Senhor de verdade, em sacrifício? Sua família é do Senhor? Sua vida é do Senhor? Seus vícios são do Senhor? Você parou de fazer tudo aquilo que você sabe que não agrada ao Senhor, provando que o ama? Mais do que tudo nessa vida? Você fez isso? Seja sincero. Você ainda come animais mortos? Você ainda assiste pornografia? Você ainda se comporta como o mundo? Meu amigo, minha amiga, isso aqui é o básico do cristianismo. Isso se chama conversão. E se você ainda não fez isso, você não é convertido. Parar de fazer o que não agrada a Deus e obedecer à sua lei. Simples assim. Você sabe quantas pessoas que são membros da instituição e de todas as denominações que se dizem cristãs no mundo, que dizem que amam a Deus somente com as suas bocas, mas que se comportam como verdadeiros demônios rebeldes todos os dias? Se eu for colocar em números proféticos, seriam mais de 95% dessas pessoas que se dizem cristãs. Isso mesmo. Mais de 95% dos que se dizem cristãos nesse mundo não têm ideia do que é cristianismo de verdade e se comportam como demônios rebeldes. Difícil de se ouvir isso, não é verdade? Mas é muito fácil de se comprovar. É só entender o básico do cristianismo verdadeiro. Abrir os olhos e observar os supostos cristãos de hoje. A rebelião contra a lei de Deus é nítida. Quem você conhece que realmente guarda o sábado do quarto mandamento, por exemplo? Ou os 10 mandamentos? De verdade. Quem? Quem é que você conhece? Mas, apesar de tudo isso, todos continuam a ouvir nos púlpitos o quanto Deus é amor. Sermões motivacionais, de autoajuda, vazios de Deus. E os supostos cristãos, cristãos da modinha,
que gostam de dizer aos quatro ventos que são cristãos, recitam o mantra: Deus é amor. Por onde vão, sem ter nem ideia do que isso significa, condenando a si mesmos todas as vezes que falam isso, vivendo em pecado, na maioria das vezes de forma consciente, achando que a frase Deus é amor será uma salvaguarda no dia do juízo, onde o juiz do universo irá pedir as contas para cada um que se dizia cristão e era, na verdade, um rebelde amante do pecado, que achava que o Senhor era bobo e iria aceitar a rebelião velada deles no céu, baseada na maior mentira que o diabo criou para os cristãos modernos, que Deus é amor e vai lhe perdoar sempre e de forma incondicional. Eu lhe pergunto, será que é assim mesmo? Por toda a Bíblia, e inclusive na história da rebelião de Satanás, vemos Deus sendo amor, 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 se entregando, direcionando, fazendo de tudo, todo o possível para salvar pessoas, indivíduos, nações, reis, anjos e inclusive Lúcifer, antes de se tornar Satanás. Vemos como Deus luta de todas as formas, inclusive se entregando na cruz do Calvário para dar mais uma chance para a humanidade. Mas entenda algo muito importante: Deus não pode suportar o pecado e a rebelião por muito tempo. Ele precisa dar um fim ao erro e à rebelião, porque senão ele se tornaria cúmplice do mal, cúmplice da rebelião, cúmplice de Satanás. Você está entendendo? Deus dá o livre-arbítrio ao ser humano e coloca ele à prova para fortalecê-lo e ajudá-lo a crescer. Mas, se ele escolhe o caminho errado, Deus permite, tolera por um tempo, mas no final ele precisa dar um fim na rebelião, para ser justo com os seus filhos fiéis, que estão sofrendo nas mãos dos rebeldes. Porque você acha que todas as vezes que o Senhor irá executar juízo sobre alguém ou sobre um grupo de pessoas, a palavra de Deus diz: e o clamor deles subiu até mim. Por que você acha? Veja só nesses textos aqui, ó. Em Êxodo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você entendeu? O clamor subiu até Deus. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Apocalipse 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor? Presta bem atenção aqui, bem atenção aqui. Eles perguntam: Até quando? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Você está entendendo aqui? O clamor sobe e Deus precisa ouvir e fazer justiça, certo? Olha aqui, mais um exemplo, em Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Quem estava clamando em Sodoma e Gomorra? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas eu quero que você fique pensando sobre isso, tá? Continuando. O clamor dos inocentes, dos fiéis, dos verdadeiros servos do Senhor, quando eles clamam para que o Senhor faça justiça, preste atenção, pedem para que Deus faça justiça, pedem para que o Senhor os salve de toda aquela insanidade, daquela loucura praticada contra eles e ao redor deles. O Senhor, então, precisa agir. O amor continua,
mas a oportunidade, o tempo da pessoa acabou. Precisa acabar. Senão, o Senhor se torna cúmplice, se torna injusto com os seus servos fiéis de verdade. Você está entendendo até aqui? Deus é amor, mas ele também é justiça. Ninguém pode separar o amor da justiça de Deus, pois senão teremos esse cristianismo fraco, morno, barato, inútil, desprezível, sujo, manco, doente e rebelde que temos hoje em dia. Dizer que Deus é amor e tentar esconder a sua justiça é uma ideia que saiu da cabeça do diabo. Foi ele quem criou isso. E hoje, a grande maioria dos supostos pastores são usados pelo inimigo para ensinar esse amor manco e barato para os seus membros rebeldes e perdidos, incapazes de ouvir a verdade, homens e mulheres com ouvidos sensíveis, acostumados a um cristianismo grátis, sem cobrança, sem exigências, sem lei. Isso mesmo, sem lei. Hoje se batiza de forma rápida, express, no formato drive-thru. A pessoa vem do jeito que ela está, em profundo estado de pecado, e permanece naquele estado para sempre. E isso tudo tendo um demônio fantasiado de pastor falando baixinho nos ouvidos dela que ela pode ficar no pecado que ela está porque Deus é amor. Ele conhece seu coração e vai lhe perdoar no final. Fique tranquilo, fique em paz. E assim, a maioria esmagadora desses membros dormem profundamente, dormem tranquilamente, o sono da maldição, em contagem regressiva para a sua destruição eterna. A quantidade de gente que se diz cristão, que aparece na internet, coberta de maquiagem, usando as roupas do mundo, se comportando como o mundo, coberta de tatuagens, e ainda usando roupas que, ao invés de esconder algo que deveria ser uma vergonha para elas, elas usam exatamente a roupa que permite mostrar esse sinal de escravidão ao mundo. Amigo, esse pessoal vive uma ilusão, um cristianismo humanista, destituído de poder e de santificação, um cristianismo rebelde, sem lei e sem regras, sem comprometimento, tudo baseado no amor sem justiça, no amor sem compromisso, no amor sentimentalista, uma troca de conveniências. Eu faço algumas coisas que Deus me pede e me pediu, e ele me salva no final. Uma loucura que Satanás criou e que é ensinada pelos seus agentes de terno e gravata. E a maioria dos membros caem nessa armadilha mortal. Estava vendo um documentário na Netflix, há algumas semanas atrás, e ali apareceu uma pessoa se dizendo pastor, que contou que uma vez a sua filha lhe perguntou: pai, se Deus é amor, por que destruiu Sodoma e Gomorra? Se Deus é amor, por que destruiu o Egito? E ele, demonstrando seu completo despreparo e rebelião, disse a ela: essa é uma boa pergunta, filha, e eu não sei lhe responder. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei: essa é a realidade hoje desse mundo. Um completo perdido como esse estuda mais ou menos 4 anos de uma teologia satânica, se autodeclara pastor e vai ensinar as loucuras que Satanás coloca na cabeça dele diariamente. Uma pessoa que se diz pastor e não consegue entender algo tão simples como o que é amor, e que Deus é amor e justiça, e por que ele precisa dar um fim no pecado, é uma vergonha para o cristianismo verdadeiro. Ele precisa se converter de verdade e urgente, começar a estudar a palavra de Deus e ter comunhão com Deus. Milhões de pessoas hoje entram numa instituição que se diz cristã, se denomina cristã, faz um estudo bíblico pobre, humanista e rebelde, entra no tanque batismal na velocidade da luz e dessa forma é sepultada viva, junto com seus pecados, naquela piscininha da morte. Eles não têm ideia que acabaram de se matar diante de todo o universo, para unicamente beneficiar os pastores do inferno, que têm um único interesse: conseguir o maior número de batismos possível para conseguirem mais dinheiro e assim subirem de cargo mais rápido e ganhar mais luxos. Só isso, nada mais. Agora, preste muita atenção ao que o Espírito de Profecia fala sobre esse tema de forma muito clara. Esse primeiro texto que eu vou ler não está traduzido para o português. Você sabe por quê? Porque se ele vier a público, esses batismos express, drive-thru, essa abominação maligna, teriam que acabar urgente. E os pastores do diabo não querem isso com certeza. Esse texto aqui do Espírito de Profecia está em Letters and Manuscripts, volume 19, de 1904, parágrafo 93.
Diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim, disse Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas muitos que foram batizados à semelhança da morte de Cristo foram sepultados vivos. Presta atenção nessa palavra: sepultados vivos. Eles nunca morreram para si mesmos. Presta atenção nesse texto. Eles estão hoje se encolhendo e se curvando diante de algum ídolo terreno. Eles estão tão longe de Deus que não sabem que estão vivendo em adultério espiritual. Você está entendendo? A pessoa que entra no tanque batismal e não está convertido, ele se matou naquele tanque batismal. A pessoa que sai do tanque batismal e não que continua no pecado, aquele tanque batismal na verdade foi a sepultura dela. Ela morreu, ela está enterrada viva, certo? Isso em termos espirituais, diante do universo. Isso não é brincadeira. Olha só esse outro texto aqui, do Espírito e Profecia, que diz, e está em Para Conhecê-lo, página 66. O arrependido crente, que dá os passos exigidos na conversão, comemora em seu batismo a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Mergulha na água, à semelhança da morte e sepultamento de Cristo, e ergue-se da água à semelhança da sua ressurreição, não para recomeçar a velha vida de pecado. Você entendeu? Mas para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Outro texto muito interessante. A fé pela qual eu vivo, página 142 diz: o batismo significa a maior e mais solene renúncia do mundo. Mediante profissão, o eu é morto com a vida de pecado. As águas cobrem o candidato e na presença de todo o universo é feita uma mútua promessa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o homem é imerso na sepultura líquida, sepultado com Cristo no batismo e erguido da água para viver uma nova vida de lealdade a Deus. Os três grandes poderes do céu são testemunhas, invisíveis, mas presentes. Meu amigo, isso é muito interessante e muito grave. Você sabe por quê? Porque uma pessoa que entra num tanque batismal despreparado, sem o devido estudo bíblico, sem conhecer plenamente sobre Deus, sem estar plenamente convertido, ele entra naquele tanque batismal para ser sepultado vivo. Entenda isso, a gravidade da situação. Algumas semanas atrás, houve uma campanha para orar por um certo pastor, que supostamente estava com uma depressão profunda. A sua esposa, que eu conheço pessoalmente, subiu ao púlpito e começou com um discurso vitimista misturado com drama, um toque de bipolaridade e algumas piadinhas no final. Ali, ela descreve quão supostamente terrível estava a situação psicológica de seu pobre marido. Falava isso tudo ao mesmo tempo em que ela dizia que eles viajavam pelo mundo, às custas dos membros, em países ricos de primeiro mundo, comendo do bom e do melhor. Mas que seu pobre marido, coitadinho, estava muito estressado, pois nunca, eu repito, nunca tinha tirado nem mesmo 10 dias de férias em todas as décadas que trabalhou o pobrezinho do pastor. Eu conhecendo aquela mulher e também o seu suposto pobre marido, obviamente não acreditei em nenhuma palavra que saiu da boca dela e pensei, será que alguém vai cair nessa história claramente desproporcional e mal contada? E para minha surpresa, no dia seguinte, se começa um grande movimento dentro da instituição para que todos orassem pelo pobre pastor, supostamente muito estressado, de tanto fazer dinheiro, viver no luxo e viajar pelo mundo, com tudo pago pelos seus papagaios. Agora eu lhe pergunto, você sabe quem é esse pastor? Você sabe por que ele está tão supostamente estressado? Então eu vou lhe dar o contexto dessa história, que a maioria fez questão de não lidar e se preocupou somente com a parte emocional do assunto, para ganhar a simpatia e proteção dos papagaios, claro. E não se preocuparam com a parte lógica desse assunto mal contado, porque se você soubesse, saberia por que esse pastor, coitadinho, está tão estressado e um estresse que surgiu assim, supostamente de repente. Enfim, esse pastor, coitadinho,
é um dos maiores divulgadores e promotores do famoso Deus é amor. Pode pecar até o final, que Jesus te perdoa. Quando eu ouvi esse falso profeta clamando em alta voz para todos ouvirem essa loucura, entre outras que ele vem falando, e assim desviando milhares de pessoas do caminho correto por causa dessas abominações que ele prega, eu disse para minha esposa: pode esperar. Esse pastor acabou de chamar maldição para si mesmo. Deus trará justiça sobre ele em breve. E não demorou muito para acontecer. Alguns meses depois desse acontecido, dessa pregação absurda que ele fez em uma igreja enorme, depois de alguns meses, numa igreja de milhares de pessoas, essa mulher aparece então falando que ele estava com grande depressão. Quando eu ouvi essa mulher falando dele, eu pensei, a conta chegou para ele e nem demorou muito. Amigo, tem muito falso pastor que acha que pode falar qualquer abominação no púlpito e que não será cobrado pelo Deus do universo por isso. Existe um Deus que está no controle de tudo no universo. Não pense nem por um segundo que a justiça do Senhor não virá. Agora, imagine a cena. Uma pessoa eliminou, você entendeu, né? Eu não posso falar algumas palavras aqui no YouTube. Uma pessoa eliminou centenas de pessoas em uma cidade. Imagina essa cena. Por anos. Finalmente ele foi capturado e preso pela polícia. Descobriu-se que ele já tinha sido preso várias vezes antes. E agora está na frente do juiz. Os familiares das vítimas querem justiça, claro. Todos os habitantes da cidade estão com medo que o juiz o liberte. Pois, se for liberto, ele irá voltar a eliminar as pessoas daquela cidade. Então o juiz decreta a sentença: prisão perpétua. Agora eu lhe pergunto, aqueles que têm sede de justiça, que esperam que o juiz faça justiça, eles irão pedir uma corrente de oração para que o juiz solte aquele assassino? Ou eles irão se sentir aliviados, felizes e com o sentimento de que a justiça foi feita? E se sentir protegidos pela lei e pelo juiz? O que você acha? Qual é o sentimento que eles vão ter? Em Mateus 5,6 diz o seguinte: Jesus disse: bem-aventurados os que têm sede, ou melhor, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça, porque serão fartos. Perceba que Jesus não disse bem-aventurado os que oram pelos ímpios, ou bem-aventurados os que parecem que amam da boca para fora, ou bem-aventurados os que gostam de se colocar entre o ímpio e Deus. Ele está falando claramente para aqueles que têm sede de justiça. E lhe pergunto, você tem sede de justiça? Sede de justiça? Você tem isso? Eu lhe confesso que tudo o que eu ouço é: vamos orar por aquele rebelde ali, vamos orar por aquele ímpio ali, vamos pedir que o Senhor cure aquele rebelde. São sempre os supostos cristãos se colocando entre o rebelde e o juiz, mostrando para o universo que são amantes do pecado e da rebelião, que são incapazes de olhar para Deus como sendo amor e justiça ao mesmo tempo. São incapazes de aceitar a sentença do Senhor e lutam contra ele para que o rebelde seja poupado. Me diga, como essas pessoas viverão o reavivamento do cristianismo apostólico? Elas não conseguem entender nem algo simples e importante como esse: oração com responsabilidade, respeito a Deus, respeito à sua justiça, investigação pessoal sobre a incoerência cristã minha e do meu próximo. Por que você acha que as orações de hoje não têm o mesmo poder de antigamente? As pessoas não sabem orar. Oram exigindo, oram por rebeldes conscientes, oram sem fé. E essa fé tem uma base de fidelidade pessoal e do meu próximo. Amigo, sabe qual é o nome dado à pessoa que protege ou dá assistência a um criminoso, a um assassino, a um rebelde, a um imoral? Você sabe qual é o nome que se dá a essa pessoa? Cúmplice ou coautor do crime. Você sabe quem é a pessoa que mais se revolta quando a justiça do Senhor está sendo feita? Você sabe? Isso mesmo, Satanás. E você sabe por quê? Porque ele quer continuar com o crime e a rebelião. Quando Deus intervém, ele fica chateadinho. Assim como os seus servos fantasiados de cristãos. Aí eu lhe pergunto, quando se é feita uma corrente de oração para que Deus pare de fazer justiça contra o rebelde, eles estão trabalhando para Deus
ou para Satanás? Seja sincero. Mas a história do pobre pastor, supostamente muito estressado, não acaba aí. Vou lhe dar mais um detalhe que omitiram de propósito, naquela correntinha de oração. Quando pediram para que os membros papagaios orassem, não somente por esse pobre e humilde pastor, mas orassem por todos os pastores, pois eles também estavam recebendo, supostamente, uma onda de estresse muito grande e repentina. Você sabe por quê? Uma seguradora americana da instituição, que não é administrada pela instituição, mas sim por grandes bancos internacionais, descobriram uma falcatrua e um desvio de centenas de milhões de reais. Falcatrua essa que já acontece há muitos anos na América do Sul. Venho dizendo há muito tempo que não ficará pedra sobre pedra desta instituição, e tudo que está oculto será revelado. O Senhor vai fazer justiça. Enfim, dezenas de milhares de pastores estão envolvidos nesse esquema de lavagem de dinheiro, caixa 2, e uma fraude gigante nessa seguradora. Esses americanos estão investigando tudo isso no Brasil nesse exato momento, e tem muito pastor grande envolvido por trás também. Lhe pergunto, por que você acha que teve essa onda repentina de estresse profundo nesses pastores coitadinhos que estão até com medo de sair de casa, veja só? Por que será? Acorde, meu amigo. Pare de ser infantil. Pare de se esforçar em ser ingênuo. Deus nunca nos pediu para sermos bobos. Deus nos diz: seja manso como as pombas e prudentes como as serpentes. Esses demônios se fantasiam de pastores, roubam, destroem, desviam, amaldiçoam a vida de milhões de pessoas. E então o clamor do povo verdadeiro do Senhor sobe aos ouvidos do juiz do universo. E quando ele toma providência, quando ele desce para fazer justiça, se levanta um grupo dos cúmplices de papagaios, pedindo para que oremos por eles. Eu vou falar claramente o que é isso. Um desrespeito a Deus, um desrespeito à sua lei e à sua justiça. Me diga, como essas pessoas poderão julgar a Deus no céu? Como? Caso você não saiba, os cristãos ficarão julgando a Deus por 1000 anos, analisando todo o julgamento que ele fez, a toda a condenação concedida por ele, para decidir se Deus foi justo ou não no seu julgamento. Você sabia disso? Tenho certeza que a maioria não sabe. Com o cristianismo doente como hoje, como saberiam isso? Imagine esse povinho que pede oração e sentem pena de rebeldes, descarados, sofrendo a punição como eles seriam capazes de entender a justiça do Senhor no céu. Você está entendendo quão real e grave é a situação? Amigo, na época dos apóstolos, 2 pessoas do grupo da verdade presente, veja só, não era o grupo da instituição mais, esse grupo estava na verdade presente já, certo? Esses 2 morreram instantaneamente por simplesmente esconder uma parte do ganho da venda do seu próprio imóvel. Eles caíram mortos no chão na hora, na frente de Pedro. Agora imagine se esses supostos cristãos de hoje estivessem naquela época ao lado de Pedro, naquele momento. O que você acha que eles fariam ou falariam para Pedro? Todos eles ou iriam ficar revoltados com Pedro e partir para cima dele, ou começariam a fofocar entre eles nos seus grupinhos de WhatsApp de como Pedro era extremista, injusto, impaciente, como ele era crítico dos irmãos, perigoso, intolerante, como ele gostava de julgar e assim por diante. Você pode me dizer, mas e Moisés? Ele orou pelo povo rebelde. Leia o texto e o contexto dessa história novamente. Preste atenção nele. Moisés não orou pelo povo todo. Orou por acreditar que tinham inocentes no meio daquela multidão. E eles não poderiam pagar pela loucura de alguns rebeldes que estavam ali no meio. E o que Deus respondeu? Não se preocupe. Vou punir somente aqueles que pecaram contra mim. Você entendeu? Veja esse texto muito interessante do Espírito de Profecia, para provar, mais uma vez, algo tão simples como esse tema que estamos estudando sobre a justiça do Senhor, e que o cristianismo moderno tenta esconder. Esse tema é tão importante e urgente, tão odiado pelos pastores do diabo, que uma parte dele não foi nem traduzido e nem publicado. Não foi nem publicado por eles, nem em nenhum lugar do mundo. Eu tive que garimpar esse texto que vou ler agora. Preste muita atenção nele. Depois que você o ouvir, você saberá perfeitamente porque os falsos pastores não querem que esse texto viesse a público. Ele mostra a verdadeira causa do suposto estresse dos pastores. E se realmente devemos orar por esses rebeldes,
com carinha de coitadinhos. Esse texto está em Healthful Living, de 1898, na página 237. Diz o seguinte: em tais casos de aflição, em que Satanás tem o controle da mente, presta atenção, olha o estresse, olha a depressão, antes de se iniciar a oração, veja, antes de iniciar a oração, deve haver um autoexame mais rigoroso para descobrir se não há pecados dos quais precisamos arrepender-nos, confessá-los e abandoná-los. Presta atenção. É necessária profunda humildade de alma diante de Deus e confiança firme e humildade somente no sangue de Cristo. O jejum e a oração não produzirão nada enquanto o coração estiver afastado de Deus por causa de um proceder errado. Se considerarmos a iniquidade em nossos corações, o Senhor não nos ouvirá. Que palavra tem Deus para aqueles que ignoram a luz que brilha no exterior e depois pedem oração para que sejam santificados ou curados? Presta atenção, a mesma palavra que ele tinha para Caim. Se fizeres o bem, não serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado estará à porta. Alguns, caso recuperassem a saúde, cometeriam alguma transgressão desatenta das leis da natureza. Agora presta atenção aqui. Devemos primeiro descobrir se o doente tem retido o dízimo ou causado problemas na igreja. Misericórdia. Você entendeu por que esse texto não foi traduzido? Entendeu por que esses pastores estão supostamente estressados? Devemos orar por eles? O texto é claro. Se você não entendeu ele, volta esse áudio e ouça novamente. Agora, presta atenção, pois a última parte é a mais importante. Devemos primeiro descobrir se o doente tem retido o dízimo ou causado problemas na igreja. Entenda que essa palavra reter não é somente não devolver o dízimo, é também roubá-lo, fazer mau uso dele. Você está entendendo? Quando um pastor desvia, faz caixa 2, usa de forma displicente o dízimo, quando ele pede reembolso de coisas que não são para evangelismo, quando ele superfatura obras, notas e recibos, quando ele rouba o dízimo do Senhor para seu benefício próprio, seja ele da forma que for, ele está retendo, roubando o dízimo. Deus pesará a mão sobre esse rebelde. E outro detalhe, esse pastor está causando problemas para a igreja? Ele está desviando a igreja da sua missão? Está ensinando rebelião? Esses pastores estão perseguindo os fiéis e relativizando a verdade da Bíblia? Ou do Espírito de Profecia? Eles estão destruindo os cultos? Eles estão cultuando a Baal? Estão enganando os membros? Deus então pesará a mão sobre eles, fará justiça ao seu povo. Aí vem um grupinho de papagaios e começa uma campanha de oração para que Deus não faça a sua justiça, para que Deus pare de prejudicar os sacerdotes de Baal. Você está entendendo a gravidade dessa situação? Você está entendendo por que o cristianismo humanista fraco, doente, rebelde de hoje não é o mesmo cristianismo cheio de poder da época dos apóstolos? Pare de orar por rebeldes. Quando o Senhor faz a justiça contra o ímpio, não se interponha para defender o ímpio. Esse é o proceder de Satanás e não de um servo de Deus de verdade. Seja um cristão de verdade e não esse projeto de cristão humanista que o diabo criou e está ensinando aí nas igrejas. Agora, vamos falar rapidamente daqueles que têm ouvidos extremamente sensíveis e não conseguem ouvir a verdade de uma forma direta. Supostos cristãos que têm problemas com palavras claras e sem eufemismos, como retardado, idiota, imbecil e até mesmo Satanás ou servo do diabo. Enfim, palavras que eles não estão acostumados a ouvir nessas pregações aguinha com açúcar e por isso eles acham errado serem usadas. Veja somente alguns desses textos abaixo do Espírito de Profecia, que diz o seguinte, no livro Para Conhecê-lo, página 131, diz o seguinte: pessoa alguma se tornará mentalmente imbecil, veja só a palavra, mentalmente imbecil. O Espírito de Profecia está usando ela, por ter sua atenção voltada para Deus. Ligação com Deus é ligação com toda a verdadeira sabedoria. E no livro Medicina e Salvação, página 289, diz: todos os seres responsáveis podem entendê-la se quiserem,
os idiotas, veja só, idiotas não serão responsabilizados. Tornar clara a lei natural e instar para que seja obedecida. Perceba que ela usou as palavras idiota e imbecil para nomenclaturar de forma correta a situação e o indivíduo de forma clara. Você sabe o que essas palavras significam? Vamos ao dicionário para ajudar. Os daqueles que têm ouvidos sensíveis. A palavra imbecil significa ignorante, que ignora o conhecimento, não quer aprender. A palavra idiota significa é uma pessoa desprovida de inteligência, que não tem bom senso, não consegue aprender. A palavra retardado significa aquele que não aprende rápido, que demora muito para aprender algo simples. Enfim, veja mais esses exemplos de testemunho direto, que os ouvidos sensíveis de hoje não aguentariam. Em João 6, versículo 70 diz: replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Presta muita atenção. Jesus chama uma pessoa de diabo. Entendeu ou não? Vamos ao próximo. Atos 13, versículo 9 diz: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Preste bem atenção aqui. Ele está cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. Ele diz: fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás o quê? Ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Perceba que não somente Paulo chama aquela pessoa, aquele indivíduo de rebelde, de filho do diabo, como também declara uma maldição sobre ele, que imediatamente aconteceu. Eu lhe pergunto, e se Paulo vivesse hoje? Como a maioria dos cristãos humanistas veriam ele? Um mal educado, talvez? Uma pessoa sem a suposta paciência cristã? Ou talvez um louco descontrolado e desbocado, que não sabe do que está falando? Você está percebendo a diferença entre o cristianismo apostólico e o cristianismo infantil e humanista de hoje? Aquele sem poder, esse cristianismo sem poder, cheio de aparência, de virtude, mas sem nenhum poder do Espírito de Deus? Lhe pergunto, precisamos de uma reforma e reavivamento, principalmente no meio do povo que se diz da verdade presente hoje ou não? Pense sobre isso. Imagine agora uma pessoa se levantando no templo da instituição e chamando os pastores de cegos, hipócritas, mentirosos, falsos e raça de víboras. O que você acha que os supostos cristãos de hoje, cheios de virtude, que gostam de falar baixinho e parecendo que estão morrendo em pé, que supostamente não gosta de ouvir palavras fortes e diretas, o que eles fariam com esse homem? E se esse homem, na verdade, fosse o próprio Deus vivo? Estude Mateus 23, inteirinho, e entenda o que é testemunho direto. Peça para o Senhor curar o seu ouvido sensível e se converta ao Senhor de verdade. Em Mateus 23, 33, por exemplo, diz: Jesus disse, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? As pessoas com ouvidos sensíveis e que não estão acostumados com o testemunho direto, os que têm se acostumado com palavras agradáveis e eufemismos mornos usados para agradar ímpios, fazer o povo dormir e se sentir respeitados, não aguentariam 2 minutos de um sermão de João Batista. Sairiam dos grupinhos de WhatsApp dele, sairiam do templo em que ele estivesse pregando, sairiam do vídeo que ele estava falando e formariam complôs contra ele. Falariam que ele fala de uma forma muito baixa, supostamente não cristã. Falariam que ele fala palavras de baixo calão. Sim, eu sei que pode ter falado isso até mesmo de mim, mas saiba que eu, assim como o João, não ligo nem um pouco. Eu não faço isso porque é fácil. Eu sei que eu vou receber crítica. Eu sei que as pessoas não estão acostumadas a receber o testemunho direto. Eu sei que eu vou receber pedrada. Eu não ligo. Não estou aqui para ser famoso ou receber aplauso. Eu faço porque esse é o meu dever, porque o meu patrão é o juiz do universo. Ele me pede para passar o recado de forma direta, sem rodeios. Eu faço porque quero fazer ele feliz, e não os cristãos humanistas com ouvidos sensíveis. Não gostou? Então vai procurar um falso profeta que lhe abrace e fale baixinho no seu ouvido.
vai dar tudo certo, paz e segurança. Aqui você vai receber a verdade, e de forma direta, nada mais, nada menos. Os cristãos de hoje não são os cristãos da época dos apóstolos. Eles são cristãos humanistas, cristãos sepulcros caiados, lindos por fora, com aquela voz e pose de gente virtuosa, mas cheios de podridão por dentro. A falsa santificação é uma fantasia, é a sua fantasia. Gostam de falar palavras com um tom exagerado de falsa santidade. Homens e mulheres, parecendo que estão morrendo em pé enquanto falam, só para tentar mostrar o máximo de virtude possível para os seus ouvintes. Fuja desses, pela sua vida. Fuja, meu amigo. Esses são os piores. Fingem uma santidade exagerada para serem louvados e ter o suporte dos desavisados, incluindo os do grupo que se dizem da verdade presente. Veja esse texto. Ele está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321. Neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam, presta atenção aqui, palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. E entendendo que esses pastores que ela está falando aqui não são somente as pessoas que são formadas em teologia. São todos aqueles que ensinam a palavra de Deus. São pastores. Um terrível ai repousa sobre esses. Ok? Aí eu te pergunto, qual que era a mensagem de João Batista? Ela tinha uma voz fingindo santidade e que ninguém conseguia ouvir de tão baixa que era? Ele parecia que estava morrendo em pé enquanto falava? As suas palavras eram cheias de eufemismos? Ele tinha aquele tom de voz de auto-virtude forçado? Você já ouviu esse tom ou não? De auto-virtude forçado? A gente consegue ver nitidamente em algumas pessoas. Ele estava preocupado com as aparências? Vamos ver. Em Mateus 3, versículo 7 diz: Vendo João Batista, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amigo, pare de querer ser santo de forma forçada. Um santo forçado de fora para dentro, e não de dentro para fora. Um santo de aparência. Faça a vontade de Deus. Retire os vícios e pecados acariciados de sua vida e pare de se preocupar com a opinião das outras pessoas. Seja um servo de Deus e dê somente satisfação a Ele do que você faz. O Senhor tem uma missão para você. E se você for santificado e verdadeiro, você fará ela bem. Pare de querer ser um personagem de cristão, uma figura caricata que alguns criaram para moldar os seus seguidores acéfalos, uma imagem e semelhança de sua própria loucura, e tentam constantemente impor essa falsidade a outros. Seja santo de verdade e pare de querer parecer santo para os outros. Os sinceros conseguem ver a diferença de um santo forçado e um santo de verdade. Um santo de verdade não se preocupa com eufemismos, com o tom da sua voz ou com a suavidade das suas palavras. Ele entrega o recado de forma direta e verdadeira, doa a quem doer, como uma espada de 2 gumes que corta até a alma. Pare de ser massa de manobra, de andar com a manada. Tenha prazer no amor do Senhor, mas também na sua justiça. Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5 diz: Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quando foi a última vez que você ouviu alguém falando isso na igreja ou na instituição? Como Paulo seria visto se falasse assim, tanto pelos papagaios de dentro da instituição, quanto os que se dizem da verdade presente que estão fora? Temos hoje um grupo da verdade presente que está mais preocupado com as aparências do que com a própria mensagem e como ela precisa ser pregada. Dentro dos templos da instituição, temos um cristianismo humanista e morto. E fora dela,
Um grupo que não gosta do que está acontecendo com a instituição, mas também não conseguiu entender o que é cristianismo de verdade. Não tem ideia do que é testemunho direto, uma espada, o amor como a justiça, sem eufemismos ou politicagem. Estão ainda todos em cima do muro, politicamente corretos e inúteis. Tudo para continuar a receber os dízimos que tanto gostam e têm medo de perder. Para ambos os grupos eu digo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Peça perdão, mude de vida, de verdade, para que o Senhor possa nos usar poderosamente em breve. E assim possamos sair urgente desse manicômio que é o planeta Terra. Deus é amor, mas a mensagem da verdade presente é a sua justiça. Um cristianismo sem justiça é só um clube social, fraco, morno e perdido. Sem lei e sem justiça, não existe liberdade, não existe julgamento e não existe compromisso. E esse é exatamente o motivo do porquê o cristianismo de hoje não tem poder. É uma vergonha, uma piada, uma sombra doente do que ele realmente é, uma luz impossível de ser parada, que em breve iluminará o planeta Terra, com grande poder e altíssima velocidade. E ela só ganhará essa velocidade quando as 3 mensagens angélicas forem pregadas da forma correta. Uma mensagem cheia de justiça. Sai dela, povo meu, para que não seja participantes dos seus pecados, e assim não recebas as suas pragas. Você lembra? Sabe o que é isso? Isso é justiça. Justiça. Acorde, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Se lembrou de alguém ouvindo essa mensagem? Compartilhe com ela esse áudio e ajude a mensagem a chegar aos que precisam. Até a próxima.